Hoje nós queremos começar um novo quadro aqui no canal de perguntas e respostas sobre Shumatsu no Valkyrie, com as suas perguntas, dúvidas e questionamentos que deixaram lá nos comentários do nosso post. E caso vocês gostem desse vídeo de verdade, planejamos fazer ele com uma frequência um pouquinho maior do que vocês esperam. Então não se esqueçam de deixar o like e continuar acompanhando todo o nosso conteúdo. A primeira pergunta é do Kais. A arma do Adão tinha alguma chance de poder copiar a arma dos deuses, visto que a arma dele não serviu de nada na batalha, e ela poderia ter esse poder, já que remete ao poder do Adão, que é cópia. E respondendo isso, primeiro, não. O poder do humano de copiar com seus olhos não vai interferir no poder que a sua Valkyria vai usar no meio da batalha. Além de que os poderes de cada volume delas varia de acordo com o significado de sua runa. O da Reginleif é remanescente dos deuses, ou sobras dos deuses, que para mim não tem nada a ver com cópia. Além de que os nomes das Valquírias, algumas partes das vezes, não são muito bem aproveitados para serem usados como volume. Mas naqueles pequenos casos em que sua runa significa alguma coisa útil, como a Handgrids com quebradora de escudos, com certeza ela vai utilizar. Então, meio que indo por essa lógica, eles não podem copiar a arma dos deuses. William Victor, quais você acha que vai ser as próximas lutas? E como serão as arenas? Se já tiver alguém perguntado das próximas lutas, fala só das arenas. Eu não espero tanta coisa assim das lutas, mas vocês sabem muito bem que eu queria muito que tivesse um Loki vs Okita e Odin vs Leônidas, já que essas batalhas para mim seriam as mais épicas e mais bem desenvolvidas. E as arenas, na maioria provavelmente, vão ser escolhidas pelos deuses. Mas se tem uma que eu tô bem animada para ver, é a do Simohaiha, porque com quase 100% de certeza vão ter que colocar ali uma floresta com muita neve para que ele consiga pelo menos usar o seu rifle de alguma forma mais eficiente. Kento Desu, o que você mudaria no spin-off do Jack e na luta 6? Para começo de conversa, eu nem deixaria que o spin-off do Jack fosse publicado de tão ruim que eu acho ele. Mas primeiro, eu tiraria a maioria do poder do Jack, por causa que ali ele está praticamente sendo dado como um super-herói, agarrando uma bala com um fio de piano e ainda por cima escapando de uma explosão que aconteceu em uma ponte que estava sendo construída em um dos capítulos mais recentes. E na sexta rodada do Ragnarok, que é a de Buda vs Zero, acho que no máximo ali eu mudaria o Zero, para que ele fosse um oponente menos fraco em relação contra o Buda, que é praticamente o seu counter imediato para qualquer batalha. Mas de resto eu acho que eu deixaria tudo a mesma coisa, já que a luta do Buda vs Zero Fuku e Rajun é uma das minhas favoritas. O Azinho, num Battle Royale de Shumatsu com todo mundo que já lutou ou vai lutar, você acha que quem ganharia? Os deuses. Simplesmente isso, os deuses. A Volund não ia adiantar nada, com todos os deuses indo contra todos os humanos, na minha opinião. Ainda mais se considerar o Thor jogando seu martelo na direção de todo mundo e que quase ninguém, além do Adão, conseguiria acompanhar o meteoro de jabs dos Zeus indo na direção de todos os 13 humanos. Então sim, com 100% de certeza, os deuses venceriam. Luiz Antônio, quem será o 14º deus a lutar? Será que vai ter um empate no torneio? Se sim, qual luta empataria? Olha, eu não sei quem poderia ser o 14º deus a entrar na lista, mas eu queria muito que fosse um deus nórdico, que é uma das mitologias mais interessantes, ou talvez de uma mitologia desconhecida, para poder dar um destaque a mais em outras mitologias, ou alguma coisa desse tipo. E se tiver algum empate no torneio, eu vou duvidar fortemente, por causa que eles ficaram muito num padrãozinho ali de querer um vencedor em cada rodada. Então eu não tenho tanta certeza
que o Memura mudaria todo o seu padrão amado, que tá só confirmando cada dia mais, para poder colocar algo que o público queira. Lunix carinha feliz. Uma pergunta é tipo, como os humanos se igualam aos deuses? Os deuses Shumatsu são escalados a níveis universais. Então, como os simples humanos conseguem lutar de igual a igual com seres que estão além do universo? Olha que legal, eu também não aceito que eles se igualem. Mas, por assim dizer, os deuses meio que são nerfados para que fossem rebaixados ao nível dos humanos. Porque senão, a gente nem teria uma batalha justa no meio do Ragnarok, considerando que era pro Thor ter raios, os Zeus também ter raios e simplesmente acabar a batalha de uma só vez. Além de que, foi dito em uma das entrevistas com o Aditika recentemente, que eles querem manter o padrão de socos e lutas violentas, coisa que não daria para fazer com deuses completamente super poderosos acima dos humanos. Então, na minha opinião, meio que eles não se igualam, mas sim que eles são um pouquinho mais nerfados para que os humanos consigam derrotar eles. Christian Xavier, ou Javier. Por que a maioria das pessoas odeia o Okita? Eu também me pergunto isso todos os dias. Porque ele não teve motivo nenhum para ser odiado, muito menos nas suas aparições. Um cara normal, Zeus tinha uma arma divina e ele não quis usar. Hades era mesmo mais forte que Poseidon? Primeiro, o Hades não tem uma arma divina, e isso foi confirmado no livro Segredos sobre o Design dos Personagens, onde deixa claro que a arma dele são suas mãos nuas e músculos. E em questão de força bruta, sim, o Hades, querendo ou não, é mais forte que Poseidon, porém no resto não tanto assim. Por isso que eu acredito fortemente que numa luta de 1 versus 1 do Hades versus Poseidon, o Poseidon sairia vitorioso. Pedro Augusto. Dúvida: você acha que Odin trairia e sempre quis o Ragnarok? Possivelmente, por causa que a cena dele é animado no jardim e ameaçando Bel de atrapalhar o momento que ele tem tanto esperado, contribui muito nessa teoria. Afinal, se ele esperava esse momento, ele já sabia que isso poderia acontecer. Além de que esse Shumatsu, por um milagre, começara a ser um pouquinho mais fiel à mitologia, o Odin sabe o futuro. Então ele saberia que um dia Brunhilde iria provocar o Ragnarok, e a sua única escolha era tentar interferir com isso ou jogar junto com ela, que eu acho que é exatamente isso que ela tá fazendo. Friend, na sua opinião, se Shiva tivesse lutado com Adão ao invés de Zeus, como era para ser, em quanto tempo Adão derrotaria Shiva? Considerando que seria uma batalha bem acirrada, com o Tandava Karma caso fosse ativado, e talvez os olhos do Senhor ficariam um pouco mais sobrecarregados, mas não tanto comparado com a forma Adamas, eu chuto aí uns 10 minutos, considerando que a Batalha dos Zeus foi 6 minutos, onde a maioria dos golpes não tinha nem 10 segundos. Heartless. A Brunhilde sabe quem vai lutar toda vez, ou é só quando ela recebe a mensagem? Tudo indica que ela só sabe quando recebe a mensagem. Inclusive, eu tenho até uma teoria bem antiga sobre isso, de que ela só vence a rodada quando ela sabe quem é que vai lutar do lado dos deuses. Porque desde que ela começou a receber essas mensagens, que na minha opinião vem do Hermes, ela veio vencendo todas as partidas. Aí nessa recente, que ela não fazia ideia do Bel, acabou perdendo. Valen, você também está sentindo que a comunidade de Shumatsu no Brasil parece meio desunida? Sim, na verdade, eu acho que ela foi desunida desde sempre, porque ninguém formou uma comunidade que conseguisse falar abertamente com os outros e suas opiniões, sem que fosse atacado por causa disso. E eu nem estou falando de recentemente, mas sim desde que a gente criou aqui o nosso canal, sempre tivemos problemas com a comunidade Shumatsu e com outros canais sem motivo aparente. Denise Maria. Será que a maldição do Bel
ainda vai ter importância na história de Shumatsu no Valkyrie? Gostaria de ver mais sobre, porque justamente o Bell tem ela ou alguém colocou ela nele. Indo para a primeira pergunta, com certeza não. 99% dos flashbacks apresentados em Shumatsu são inúteis assim que a sua rodada acaba, e isso se aplica à maldição do Bell. E também para outra pergunta, uma pessoa sim colocou a maldição nele. Isso é dito no seu flashback. O próprio Satanás colocou dentro dele. Tanto até que na hora que ele é apresentado, é dito que ele é um deus amaldiçoado por Satanás. João ou Gabriel, Eterno, qual a sua opinião sobre o flashback dos lutadores, principalmente dos humanos? Acha que a melhor forma de ganharmos empatia é pela perda de um ente querido do personagem em si? É uma estratégia do autor para facilitar o desenvolvimento do humano? Olha, na minha opinião, a melhor forma da gente conseguir a empatia de um personagem, até se ele for meio maléfico, como o Jack foi apresentado no começo, é dando o seu lado da história, o jeito que ele passou, alguma coisa que aconteceu com ele, mas infelizmente, muitas das vezes, isso inclui a morte de um ente querido deles. E querendo ou não, isso faz com que a gente tenha um pouquinho mais de empatia, por causa que o peso da morte normalmente é algo que faz o fardo ficar ainda maior. E que sim, tem uma enorme chance dessa ser uma grande estratégia para que consiga facilitar o desenvolvimento do humano e que a gente consiga entender ele um pouco mais do que o normal. Mas sendo bem sincera, eu gostaria que outros humanos no futuro fossem apresentados sem um passado que um ente querido morre, já que isso aconteceu em quase todos os flashbacks. Só alguns deles que não aconteceram, mas são bem raros. Gojo, qual o poder que você acha que o Nostradamus vai ter? Provavelmente telepatia, levando em conta o que ele fez lá com a Bifrost sem ter aparentemente tocado nela. Então eu acho que telepatia seria um ótimo chute, além de prever o futuro ou alguma coisa assim, já que ele não era chamado de profeta por nada afinal. A casa FF. O Adão só perdeu porque não era mais resistente do que Zeus? Acho que essa pergunta pode ser interpretada de umas formas diferentes. Resistência normalmente não se fala somente do seu corpo, porque o corpo do Adão com certeza eu digo que foi resistente até demais, tanto até que continuou lutando depois da sua morte. O problema foram seus olhos que não foram resistentes o bastante, porque eles superaqueceram, tendo que copiar e desviar toda hora dos golpes um hit kill da forma Adamas dos Zeus, e fizeram eles superaquecerem, serem levados até onde não conseguiam e que causou nele perder a visão e levar muito mais socos do que a gente esperava. Então pode-se dizer que ele perdeu porque seus olhos não eram mais resistentes do que a forma que Zeus estava tentando manter ali no finalzinho. Arthur Albino. Se o Adão não usasse os olhos do Senhor desde o começo, ele poderia ter ganhado? Essa é uma pergunta bastante inteligente, quando se considera que ele perdeu quando os olhos superaqueceram demais. Porém, muito pelo contrário, se o Adão não usasse os olhos do Senhor desde o começo, ele não poderia copiar os golpes dos Zeus e acertar quase que na mesma hora, como ele fez na rodada, incluindo na hora que usou o punho que ultrapassa o tempo. O Adão até inclusive poderia morrer mais rápido se ele não tivesse usado os olhos do Senhor mais vezes, porque senão a única escolha dele seria ficar desviando de todos os golpes, exceto o punho que ultrapassa o tempo, e copiar ele e guardar toda a sua força para a forma Adamas, que não seria um jeito tão eficiente assim dele usar o seu poder de cópia, já que o Zeus, na forma Adamas, se ele não tivesse sido tão danificado pelos socos e golpes do Adão que ele usou copiando as técnicas dos Zeus, ele teria ficado numa forma ainda mais forte que durasse mais tempo ainda, que do mesmo jeito ia sobrecarregar os olhos do Adão de qualquer forma. A única diferença é que demoraria um pouco mais e o Zeus sairia com bem mais danos. Nikola Tesla 256.
Você espera que vai ter algum plot grande por trás do Satã? Pois eu acho que ele foi totalmente desperdiçado e não vai ser bem utilizado. E o que você espera sobre os deuses egípcios? Primeiro de tudo, como eu sempre digo, o Satã não vai ser usado para nada além do flashback do Bel e dar sentido ao Bel também dele ser do jeito que é, como conhecemos atualmente. Por causa que todos os flashbacks não são muito bem aproveitados depois, incluindo os personagens que estão dentro dele. E ao falar do panteão egípcio e os deuses que estão dentro dele, imediatamente eu penso no Anubis, já que ele é o único egípcio já confirmado a participar do Ragnarok. Mas no seu flashback devem aparecer outros deuses como Ra, Amon e vários outros. E eu acho que eles têm que ter uma representação bem forte, levando o fato de que a maioria das lutas do Ragnarok terminam em soquinhos ou confrontos corpo a corpo, o que acaba tirando um pouquinho da minha animação de ver o Anubis, que não vai poder usar os poderes dos mortos, do jeito que eu esperava que o Hades também usasse. Bruno Alves, você acha que o Hermes é um traidor dos deuses? Com toda certeza, com aquelas mensagenzinhas que a Brunhilde recebe do nada, com um ovozinho com pequenas asas do lado. Me lembra muito o capacete que Hermes usa na mitologia. Você representado como mensageiro, ele tinha também peninhas ali do lado. Além de que, na primeira temporada teve aquela cena extra muito suspeita, que até hoje não foi explicada. Além de que, quando a gente vê o passado do Poseidon e ele conversando com Adamas, deixou bem claro que o Hermes também estava envolvido no meio daquela bagunça e tinha falado que ia desertar ao seu comando. Nisso, já dá pra ver que ele tem uma tendência a ser traidor dos deuses. Só falta ele ter ido pro lado da Brunhilde. Felipe Bernardes. Por que os Zeus têm a aparência de um velho, mas seus irmãos mais velhos têm a aparência de jovens? O melhor jeito de responder essa pergunta é por causa que o Zeus, na maioria das vezes, sempre foi representado como um velhinho, ancião e sábio. E eu acho que eles quiseram passar essa mesma impressão no Shumatsu, fazendo ele se parecer sábio e ainda mais velho do que os outros, enquanto seus irmãos têm uma representação um pouquinho mais jovem, por assim dizer. E outro motivo pelo qual eu ouvi teoria do Zeus ser mais velho é por causa do poder de controlar o tempo que ele pegou do Cronos. Mas aí a gente teria que levar em consideração quantas vezes ele deve ter usado o punho que ultrapassa o tempo, o que eu não acho que foi tanto assim a ponto dele ficar idoso, sendo o mais novo dos irmãos. Heitor Marcelino, qual deve ser a extensão do poder do Loki? Não acho que o poder dele consista apenas em invocar foices. Qual será o poder dele de verdade? O Loki, ele possui magia, tanto até que vemos ele criar portais, voar por aí, chamar ou talvez invocar as suas foices para usar no meio da batalha, além dele poder mudar de forma para ter outras aparências. Tudo indica que, pelo menos nesse personagem, o Shumatsu foi um pouquinho mais fiel, mantendo os aspectos de magia que o Loki tem. Então, com certeza, no meio da batalha, ele pode ser tanto uma incógnita ou uma caixa de surpresas de vários poderes que ele pode apresentar no Ragnarok. E isso só me deixa mais animada para ver o que ele vai fazer e o seu potencial contra alguém. Sedzinho, você concorda com quem fala que o Bel é mais forte que Zeus? Ou que o Bel pode derrotar até mesmo Zeus? Não, com certeza não. O Zeus é o mais forte e eu nunca vou duvidar disso por momento algum, muito menos por causa do Bel. E por último, temos a pergunta do G. Collery. Qual personagem você acha ter mais potencial para fazer os deuses estremecerem? Além dos que já apareceram, Leônidas e Nostradamus. Simplesmente por causa do momento em que a Brunhilde tinha que selecionar alguém para ir contra os Zeus dos mares, ela estava cogitando entre Qin Shi Huang, Rei Leônidas e Nostradamus. Além de que o Nostradamus já é uma carta coringa. Então isso só me deixa a única resposta,
de que eles são muito poderosos a nível de conseguirem, talvez ou não, derrotar os Zeus dos mares. Mas e vocês? Quais seriam as suas respostas para essas perguntas que fizemos aqui no nosso vídeo? E a sua pergunta infelizmente não apareceu aqui? Não se preocupe! Se a gente realmente conseguir transformar isso em um quadro aqui no canal, você ainda vai ter muitas oportunidades de aparecer aqui com a gente. E não esqueçam que essa semana temos mais um lançamento do capítulo inédito de Shumatsu no Valkyrie, então já se inscrevam e ativem o sininho para ficar bem alerta quando sair alguma notificação nova que com certeza iremos contar tudo para cada um de vocês. E agora um momento especial para os membros do nosso canal. Kawan Love Boss, Cypher, Canibal Vegano Trupe, Ian Thales, Caio Danilo, Show Passeios, Cherryland Zero, Todinho Nescau, Vianney Zutirra, Otávio Araújo, Brawars e Felipe Silva.